Como é que está o dia? Está bem? Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Na presença do Senhor nós somos mais do que felizes, mais do que vencedores, né? Se seu dia até aqui não for um dia que você esperava, eu declaro que daqui para frente vai ser um dia que você será surpreendido, porque o Senhor está neste lugar e grandes coisas Ele quer fazer no nosso meio, neste momento. Amém? Quem está sozinho aí do lado aí, não tem uma pessoa que está do seu lado. Vamos fazer assim, ó. Quem está com a cadeira do lado vazia, aí vai para alguém que tenha uma pessoa do lado. Não fica sozinho não. Fica com alguém que está ocupando um lugar aí. Só não fique sozinho. Amém? Teu irmão ali, ó. Vai lá, Jorge. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2. Romanos 12, versículo de número 2. Todos já encontraram? Romanos facinho, passa os evangelhos, Atos, Romanos. Bem fácil. Tem como errar. Assim diz a palavra do nosso Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, meu Senhor, porque o Senhor é bom e o que o Senhor tem para nós, meu Senhor, é bom, é perfeito e é agradável, Pai. Pai, que na noite deste dia o Senhor continue se manifestando, meu Senhor, neste lugar, assim como foi na abertura do culto, nos louvores, no dízimo, que o Senhor continue a falar conosco, meu Senhor. Ó Pai, que o Senhor me diminua e que o Senhor venha, meu Senhor, ó Pai, usar a minha vida através do Teu Espírito Santo, para falar, meu Senhor, aquilo que o Teu povo precisa ouvir, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, ó Pai. E toma, meu Senhor, o controle de todas as coisas para o louvor da Tua glória. Toma os corações, meu Senhor, presentes neste lugar. E que essa semente, meu Senhor, lançada, venha gerar frutos, meu Senhor, em todos os corações aqui, em todas as famílias, meu Senhor, representadas aqui neste lugar, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós choramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus e o povo de Deus diz: glória a Deus, podeis assentar. Aí mesmo no seu lugar, você sentou. Eu vou pedir para que você feche os olhos. Se desconecte de tudo. Feche seus olhos e se conecte somente com o Senhor. E aí você vai bater um papo de 30 segundos. Eu vou lhe dar 30 segundos para você refletir com o Senhor. Se o Senhor chegasse na sua frente neste momento e dissesse o seu nome e falasse: filha ou filho, o que é que você tem que mudar agora? Aí é seu papo com Deus. O que é que você mudaria? Mas tem que ser agora. Amém? Creio que você já respondeu ao Senhor. E por que eu fiz essa pergunta no início? É que acabamos de ler Romanos capítulo 12, verso 2. Vou ler aqui de novo. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes, nós como família, todos aqui têm família, obviamente. Se você nasceu é porque você tem família. É impossível você estar aqui nesse lugar e não ter família. Mas muitas vezes cobramos muito da família. Senhor, entra na minha casa, transforma o meu lar. Senhor, faz isso, faz aquilo. Quando na verdade a transformação precisa começar numa casa com térreo e primeiro andar. Mas que casa é essa?
é a casa do nosso coração e a casa do nosso entendimento. Eu chamo aqui de térreo e chamo aqui de primeiro andar. Porque se não começar por aqui, se a gente não permitir Deus trabalhar aqui primeiro, não adianta a gente convidar o Senhor para entrar na nossa casa. Porque se nós não deixarmos o Senhor transformar os nossos corações e a nossa mente, vai ser como Judas. Andou com Jesus, tinha Jesus como o melhor professor de todos, Jesus o maior mestre de todos, Jesus o maior coach de todos, mas no final, Judas não deixou ser transformado o seu coração e a sua mente. Ou seja, Jesus estava perto de Judas. Judas deixou Jesus entrar. E aí a gente canta aquele louvor, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E é muito importante Jesus fazer parte da nossa casa e fazer parte da nossa vida. Nunca deixe Jesus sair da sua casa. Mas a primeira casa que você tem que convidar Jesus a participar são essas casas que eu falei. A casa do nosso coração e a casa do nosso entendimento. Porque através daqui a gente consegue transformar um ambiente por inteiro. Por quê? Porque quando nascemos, nós trazemos conosco aquilo que nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos bisavós, enfim, aquilo que a gente aprendeu. E muitas vezes a gente aprendeu coisas que não é coisas que agradam ao Senhor. Eu entendo que tem coisas que são inegociáveis, como respeito. Você tem que ter respeito, obviamente. Você tem que aprender a respeitar os mais velhos. E por aí vai, coisas que nossos pais, nossos avós nos ensinam, de praxe. Só que tem coisas que se a gente deixar entrar e não cuidar, acaba a gente levando para as nossas famílias futuramente. E aí vem casamento. E aí a gente traz aquela, entre aspas, maldição para dentro da nossa casa. Por quê? Porque a gente não deixou Deus transformar a nossa mente e o nosso coração. Sabe aquela síndrome que a gente sempre fala aqui, síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Só que Deus não quer isso para nossas vidas. Deus, Ele quer transformar os nossos corações e a nossa mente. Porque através dos nossos corações e a nossa mente, um ambiente por inteiro ele é transformado. E não é só a casa não. A nossa casa física é casa, é igreja, é trabalho, é sociedade. Por que a sociedade está tão corrompida hoje? Porque as pessoas perderam os valores, principalmente daquilo que eu falei, respeito, amor ao próximo, mas principalmente as pessoas não deixam Jesus transformar os seus corações e os seus pensamentos. Porque o mundo está entrando cada dia mais. Mas é só lá fora? Não. Infelizmente o mundo está entrando nas casas, nas escolas, nas famílias e nas igrejas. Infelizmente. Mas é porque a gente quer? Aí olha para o irmão que está ao seu lado. Diga assim: sim, é porque nós queremos. Muitas coisas acontecem porque nós queremos que aconteça. Porque o orgulho, a soberba está acima até da palavra de Jesus muitas vezes. Não, porque eu sou assim, porque eu faço assim, porque eu aprendi assim, e ninguém muda meu pensamento. A voz aqui alta é minha, ninguém pode gritar, quem fala alto aqui sou eu. Espera aí, irmão. E Jesus entra onde aí? A Bíblia diz que a gente tem que ter a renovação de mente. Mas essa renovação vem de nós mesmos? Não. Porque se vier de nós mesmos, nós caímos. Nós vamos fazer como o mundo faz. Ou então, vamos trazer a lei de volta. É olho por olho, dente por dente. Toma lá, dá cá. Se você fala um A, eu falo um A, B, C até o Z. E assim a sociedade vai se contaminando cada dia mais. Porque
Muitas vezes só queremos Jesus dentro das nossas casas. Mas aí quando Jesus faz o rebuliço, arruma tudo, e ele fala, agora filho, eu vou começar a arrumar você. Aí que é que dói. Porque o vaso quando é quebrado, e Jesus quando pega, ele quebra mesmo. Eu não conheço um vaso que Jesus pega que não quebra, que não quebrou. Por quê? Porque quando ele quebra, ele vai fazer da forma que ele quer. Não é da forma que nós queremos. Porque a gente trouxe, lembra que eu falei? A gente trouxe coisas lá do passado que vai precisar ser quebrado. E se nós não deixarmos Jesus quebrar, cada dia mais esses fermentos que leveda toda a massa vai entrando, contaminando, e cada dia mais nós vemos famílias, cada dia mais indo para o buraco. Mas diga assim, está repreendido. Minha família pertence ao Senhor. A minha mente é de Cristo. Amém? E aí, a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 8, verso do 5 ao 7, ela vai dizer algo muito importante para nós. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a vontade para o Espírito. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8, 5, 7. Ou seja, a mentalidade da carne, aquilo que eu acho, que ninguém muda, que é o meu pensamento. E aí eu abro parênteses aqui. Essa frase, eu acho, e essa frase, e se, está levando um monte de gente para o fundo do poço. Eu acho e se? E se a gente fizesse? E se não acontecesse isso? E se? E aí começa as desculpas. E se? Ou então eu acho que tem que fazer. Eu acho que eu vou por ali. Eu acho. E aí a gente esquece de levar a nossa bússola, porque é aqui que a gente tem que achar todas as coisas. E não é difícil não. É apenas 66 livros. E já está tudo mastigado para nós. Tudo explicadinho. Só que muitas vezes vem, eu acho. E se? Mas não é assim, é do meu jeito. E Jesus olha para cada um de nós e diz, filho, eu estou até na sua casa, mas eu estou querendo entrar principalmente na sua mente e no seu coração. Deixa eu entrar para transformar. Porque é muito lindo quando a gente diz, Jesus entra na minha casa. Aí Jesus entra, transforma, abençoa. Mas aí o principal, porque é muito bom ter uma casa adornada, ter uma casa cheirosa, ter bens materiais, é muito bom, irmão, e não é pecado nisso não. Mas é melhor ainda quando você deixa Jesus transformar a sua vida. Onde as pessoas olhavam assim, poxa, aquele rapaz ali que só andava brigando, hoje é uma bênção. Poxa, aquele rapaz que era todo arrogante, hoje passa aqui e fala com todo mundo, me abençoa. Poxa, aquela mulher que vivia para cima e para baixo, hoje eu vejo ela. E eu tenho um breve testemunho de uma cliente minha. Ela estava reclamando do filho dela, porque o filho dela não estava mais respeitando ela, porque o filho dela tinha feito 18 anos, e ele achou que, por ter feito 18 anos, criou asa, e agora eu vou voar. E aí não queria mais ouvir ela, chegava na casa a hora que quisesse, e aí ela começou a falar quase chorando. Aí eu falei, olha só, é seu filho, e eu sei que a senhora ama muito ele. Mas se a senhora não colocar limites, ele vai dominar a senhora. Porque os jovens de hoje em dia, eu sou jovem também, mas eu sou um jovem que a minha geração, um pouquinho atrás, da década de 90 ainda, eu ainda herdei coisas boas. Mas os jovens de hoje, de era 2010 para cá, misericórdia. Eu vejo lá pelos meninos que passam lá na escola do lado, é cada nome que eu até duvido que os meninos saibam aquele vocabulário. Eu falo, misericórdia. E nós somos as gerações, a Bíblia vai dizer que nós somos as gerações eleitas. Sacerdócio
real. Mas você sabe onde é que está o erro? Aqui e aqui. As pessoas estão comendo muito lixo. E aí vai recado para pai e para mãe. E eu me incluo nisso também, porque a palavra vem primeiro para mim. A pergunta é: quanto tempo seus filhos passam diante da TV, celular ou diversão? Aí você pode dizer, não, sei lá, umas 8 horas, 9 horas, 10 horas. Aí vem a segunda pergunta, que é mais importante. Quanto tempo os nossos filhos estão passando sendo alimentados pela palavra? Mas aí acabamos de ler Romanos aqui. Não deixe o mundo contaminar, mas sejam renovados pelo Espírito, a mente. Mas como é que essa geração vai mudar se nós mesmos, pais, as maiores autoridades sobre nossos filhos, muitas vezes cruzamos nossos braços e achamos que está tudo normal e está tudo bem? Olha para o irmão que está lá e diga assim: ou a gente muda, ou essa sociedade vai continuar fracassada. Mas começa de nós que tivemos o privilégio de ter uma geração boa. Quem aqui, acho que tio Manuel é o mais jovem da casa, né? Hein, tio? A geração do senhor, o senhor tem algo para reclamar? Viveu bem? Tinha esse desrespeito todo que tem hoje? Aí vamos lá, pastor Nery. Sua geração é uma geração boa? Foi uma geração boa? Deixa eu ver mais aqui. Acho que a Adriana. E aí, Adriana? Sua geração? Ótima, né? É pena que não tem um jovem aqui. Tem Jorginho? Agora, Jorginho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Gente, Jorginho é uma bênção, né? Vamos pontuar aqui, Jorginho é uma bênção. Mas ele mesmo, eu vou chamar um jovem da geração dele, que passa por essa geração. Vem cá em cima, venha. Você mesmo vai falar. Eu vou lhe fazer uma pergunta e seja bastante sincero. Eu sei que você é um menino temente a Deus, que não vai mentir, obviamente, mas seja bastante sincero. A pergunta é: você acha que sua geração é uma geração que daqui a 30 anos as pessoas vão dizer: poxa, minha geração foi ótima, minha geração é uma geração de exemplo? Eu acredito que tudo que a gente vê, tanto nas redes sociais, quanto os jovens outros que têm visto na escola, né? A gente diz, e ouve muito, que a gente é o futuro do país. Eu acho que vai ser um pouco triste daqui a 30 anos ver como os jovens têm crescido fora da igreja, os desrespeitos que têm sido criados, os maus costumes. Obrigado, Jorginho. Quantos anos, Jorginho, você tem? 16. 16 anos. Um jovem de 16 anos. Você vê que eu passei por algumas gerações aqui, né? As gerações que eu passei, ninguém reclamou da sua geração. Mas aí vem, você sabe por que essa geração está assim? Por causa das gerações passadas também. Nossa geração foi ótima. Mas eu não vou eximir a geração passada da culpa de hoje também. Sabe por quê? Porque quando fala, a desculpa é: não, é a tecnologia. Não, minha geração não é essa geração de hoje. Não, ele está vivendo um momento dele, a geração, deixa o menino viver. Atrás disso que tem muito jovem indo para o cemitério. Atrás disso que tem muitos jovens indo para as drogas. Atrás disso que tem muitos jovens hoje perdido pelo mundo, saindo de casa e achando que vivendo a vida de qualquer jeito vai levar ele para um lugar muito bom. Então, a geração de hoje é culpada? Sim, mas a geração passada também é culpada. Porque muitas vezes a gente cruza nossos braços e vê assim: não, deixa ele fazer o que quer. Só que nós temos uma mente de Cristo. Nós somos renovados pelo Senhor. E nós, como os cristãos, não vamos deixar essa geração ser corrompida mais do que já está. Nós precisamos mudar imediatamente. Ou mudamos hoje, ou daqui a 10, 15 anos, se Jesus daqui para lá não voltar, nós vamos ver um mundo
cruel. Mas aí muitos vão dizer assim, não, mas está na palavra, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas Deus não contou com essa palavra para você ficar de braços cruzados, não. Porque muitas vezes as pessoas usam a própria palavra para dizer, não, se está na palavra, eu não vou fazer nada mesmo. Se ia multiplicar a iniquidade, eu não vou espalhar amor. E onde a Bíblia diz, pregue, ide, pregue um amor. Só que muitas vezes nós cruzamos nossos braços e muitas vezes dentro de nossas casas a gente vive ilhas. É um aqui, outro aqui, outro acolá. E aí no final do dia, ninguém sabe o dia de ninguém. Por quê? Está tudo em ilhas. E quando o Senhor nos chama para ser uma família, a Bíblia diz assim, e será o varão uma só carne com a varoa. Sabe o que significa isso? Quando você tiver a oportunidade de estar junto, se não estiverem trabalhando um do lado do outro, tenha tempo um para o outro. O máximo que você puder. Valorize aquela pessoa que está do seu lado. Porque é ela que no dia que você, e não entenda isso como uma maldição não, no dia que você cair, vai ser essa pessoa que vai levantar os braços e lhe ajudar, juntamente com Jesus que é o primeiro. E vice-versa. Só que o mundo aí ensina que se a pessoa cair, o marido ou a mulher, você tem que pisar mais. A mulher não, deixa lá, ele caiu porque quis. Isso que o mundo ensina. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós somos renovados pela mente do Senhor. Amém? Mentes renovadas é mente alinhada com a palavra de Deus. O exemplo, Josué. Josué capítulo 1, verso 8, a Bíblia vai dizer assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar teu caminho e será bem sucedido. Quer ser bem sucedido, irmão? Medita na palavra. Mas o mundo ensina que você, para ser bem sucedido, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter carro, você tem que ter mansão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, só prega bens materiais. Quando na verdade a Bíblia diz que para você ser bem sucedido, você tem que comer a palavra. O resto, a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, as demais coisas vos serão acrescentadas. É acréscimo, o resto é só acréscimo. Bem-sucedido é você ter uma família em paz, ter uma mente renovada em Cristo, um coração limpo diante do Senhor e sua família ser uma família exemplos para outra família. Isso é ser bem-sucedido. O resto é só acréscimo. Dinheiro é só acréscimo, casa boa é só acréscimo, carro é só acréscimo, porque tudo isso vai ficar. No final de tudo, o Senhor vai cobrar o que nós fizemos com a nossa família. O nosso primeiro ministério, a gente aprende aqui. Porque no dia do arrebatamento ninguém vai levar nada. Ou vai? A não ser a fé e o amor. Aqueles que foram arrebatados já estão salvos, ótimo. Cumpriram sua missão. Mas não podemos e não devemos negligenciar o chamado que o Senhor chamou para cada um aqui. Deus, Ele te chamou primeiramente para cuidar e ser exemplo na sua família. Foi como Josué fez. Lembra de Josué? Olha, eu não sei vocês aí, mas eu e toda a minha casa aqui vamos servir ao Senhor. Ainda que não tivesse pessoas que fossem crentes naquele tempo de Josué da família, mas ele já estava profetizando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas meu irmão não é, meu esposo não é, minha filha não é. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando a gente diz assim, não é, a gente está colocando a nossa mente para o mundo dominar. Para dizer, pois ele não é. Mas aí quando Cristo domina a nossa mente, a gente vai dizer, ele ainda não é. Mas eu creio que ele vai ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Começa aí pelos detalhes mínimos. A Bíblia diz, quem se lembrará das pequenas coisas?
Uma palavra que a gente lança, a gente pode gerar vida, como a gente pode matar de vez. Porque a nossa língua, ela tem poder de liberar bênção, como também tem poder de liberar maldição. E eu creio aqui que todas as línguas neste lugar é línguas de liberar bênçãos. Amém? Josué liderava uma nação inteira e precisava tomar decisões sábias. Deus instruiu que ele renovasse sua mente, meditando aonde? Na palavra. Josué, medita na palavra de dia e de noite. Se queremos um lar restaurado, precisamos alimentar nossa mente com as palavras de vida eterna. Quer mudar o lar, irmão? Começa a alimentar a mente de palavras de vida eterna. E onde é que estão essas palavras de vida eterna? Está aqui. Está em Jesus. Essas são as palavras de vida eterna. E aí, eu me cobro também, porque eu tenho negligenciado isso. Os cultos no lares. Onde estão os cultos no lares? Muitas vezes a gente acha que não precisa. Não, já voltou na igreja quarta, quinta, domingo, segunda. Espera aí, irmão, você está na igreja, tudo bem. Mas tem um momento que sua casa é um santuário também, amém? Se você faz de Jesus morada na sua casa automaticamente se transforma em um santuário, porque ele gosta de morar em um lugar que é limpo, que é santo. Ele não vai entrar no lugar que é sujo. Ou seja, ele pode até entrar no lugar que é sujo, mas ele vai entrar no lugar que é sujo para poder limpar. Ele não vai ficar no lugar que é sujo e vai ficar lá para a vida toda. Ou ele entra para limpar, ou ele sai. Aí sua casa é um lugar limpo, amém? Aí Jesus entra. Sua casa transformou em santuário. E o culto? Onde estão os cultos no lares? Lembra que eu falei? Nós somos responsáveis por gerações futuras. Meu mais novo, baterista, Felipe, tem 2 anos agora. Se eu não começar a instruir ele, se eu não começar a ser exemplo para ele, quando chegar por volta de 8, 9, 10 anos, ele vai dizer: oxe, meu pai nunca fez esse negócio, agora está inventando arte. Essa é a pior fala que um pai pode ouvir de um filho. Meu pai está inventando arte, meu pai nunca fez de fazer isso. Meu pai nunca deu exemplo. Essa é a pior fala que um filho pode falar para um pai. Então, pais, cadê os homens daqui? Dê um glória a Deus aí. Para aqueles que já têm filho grande, serve também, viu? Você é o maior exemplo de seu filho. Seu filho pode até dizer que: não, meu pai, você é meu amor, meu cor e tal. Mas ele sempre vai estar lhe observando. Eu tiro pelo meu mais velho, Kaique. Sempre está de olho em mim. Sempre está de olho. Aí de vez em quando ele larga umas assim. Aí eu falo: rapaz, você estava de olho mesmo, né? Você é curioso. Aí ele dá risada. A gente pensa que não, mas as crianças, elas têm uma visão, meu amigo, que é algo até assustador. Eles estão absorvendo tudo. E se Jesus não for o maior exemplo dela, e você como autoridade pai não for exemplo dela também, precisamos mudar nossas mentes. Você entendeu? Que não basta só Jesus entrar na casa física, a gente precisa deixar ele entrar aqui. Porque em Apocalipse 3:20 a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei, sentarei, cearei contigo e tu comigo. Por quê? Porque a principal casa que Jesus quer transformar é a casa do nosso coração, irmão. Nossos pensamentos. A gente não pode deixar o mundo contaminar. E a gente vê o mundo a cada dia mais dominando muitos lares. Mas digo, o meu não. Seja igual a Josué. Medite na palavra de dia e de noite. Instrui seu filho. Instrua sua esposa, varão. Varoa, seja a coluna no lar. Não seja a mulher birrenta, briguenta, como diz lá em Provérbios. Seja uma mulher que, mesmo quando você vê seu marido errando, em vez de você falar: ah, você errou, você isso, você aquilo, chama ele para perto e dizer: meu amor, você errou. Eu não vou passar a mão na sua cabeça não, você errou.
mas eu estou aqui para poder lhe apoiar. Eu estou aqui para poder, nós, como casal, porque quando o homem erra, a mulher erra também, e vice-versa. Porque é uma só carne, irmão. Mas é muito mais fácil apontar o dedo. Você errou. Espera aí, irmão. Se você errou, eu também errei. Vamos consertar esse negócio. Você errou, eu também errei. Aonde é que a gente pode mudar isso? Entendeu? Mente renovada, irmão. Para de jogar a culpa no outro e toma a culpa para você. Foi o que Jesus fez na cruz. Jesus poderia dizer: vocês erraram e eu estou aqui na cruz por causa de vocês. Pelo contrário, Jesus estava pendurado na cruz e ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos ter essa mente de Cristo, irmãos. Amém? Mente renovada, perdoa e reconcilia. Lembra de Josué? Pastor aqui que gosta muito de Josué, não, de José. Pastor aqui gosta muito de José, eu também gosto muito da história de José. José tinha tudo para poder matar seus irmãos. José jogado no poço, depois vendido, vai para o Egito, passa aquele perrengue todo, vira governador. A terra do Egito passa fome, todas as cidades ali passando fome. Quem é que aparece na frente de José? Ora, os irmãos dele. Está lá, os irmãos dele. José naquele momento pode dizer: vou matar todo mundo agora que eu tenho poder. Só que José tinha a mente de Cristo, uma mente renovada. José tinha uma mente curada, principalmente. Bota a mão na sua cabeça assim, ó. Diz assim: eu tenho uma mente curada. Precisamos ter uma mente curada. Porque José poderia guardar rancor, ressentimento e matar todos os irmãos dele. Só que José tinha uma mente curada. E o que foi que ele fez? Perdoou todo mundo. E sabe o que aconteceu? José salvou uma nação e sua família. Uma mente curada, irmãos, ela serve para salvar uma nação e uma família. Precisamos ter essa mente. Só que essa mente não vem de nós mesmos. Essa mente vem do Senhor. Deixa o Senhor renovar a cada dia os nossos pensamentos. Amém? Mentes renovadas alinham as prioridades do lar. Qual é a prioridade no seu lar? Aí lembro da história de Marta e Maria. Está lá em Lucas 10, 38. Tá Marta e Maria, Jesus entra na casa, convidado. A gente conhece a história. Marta está preocupada em fazer um monte de coisa e Maria está aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava ensinando. E aí Marta, atarefada, atribulada ali, e Jesus ensinando, Maria lá aos pés dele. Aí chega a hora que Marta fala: Senhor, manda Maria aí fazer alguma coisa, porque eu estou aqui cheio de tarefa, e ela está aí sentada sem fazer nada, só lhe ouvindo. Aí Jesus fala algo muito importante. Ô Marta, 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 por que está preocupada com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? E eu já falei isso uma vez aqui. Muitas vezes nossos lares são como os lares de empresas. Como assim? A gente só se preocupa em pagar boleto, resolver problema, só se fala em dinheiro, só se fala em negócio, sendo que Jesus está lá para poder ensinar, para poder derramar amor. E eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com boleto, essas coisas não, viu? Tem que se preocupar e pagar. Só que muitas vezes o mês ele tem de 30 ou 31, se for fevereiro 28. Desses 30, 31 ou 28, todos os dias do mês só se fala de problema de dinheiro, de boleto e por aí vai. Vira uma casa de comércio. Vira uma casa
uma empresa, não é mais um lar, é uma empresa. Só se fala de problema, só se fala de dinheiro, só se fala de pagar conta, só se fala de resolver isso, só se fala de resolver aquilo. Pera aí, irmão. E o tempo que nós temos com a nossa família para poder falar de Jesus, para poder praticar o amor que nós aprendemos, para poder, sabe, fazer coisas simples assim, como às vezes eu faço com o Kaique, com o Vanessa, a gente sai correndo pela casa parecendo uns doidos, aí um se joga por cima do outro. É essas coisas que eu falo. Só que muitas vezes a gente está preocupado como Marta, em fazer um monte de coisa, e estamos esquecendo o principal. Somente sentar, ouvir Jesus ensinar e principalmente colocar em prática. Porque não adianta a gente ter uma ministração como essa ou outras ministrações que passam por aqui, nós sentarmos aí na cadeira, quando terminar o bispo dar a benção, a gente sair e tudo continuar como a mesma coisa. Não adianta nada, é melhor nem vir para a igreja. Sabe por quê? Porque, volto a repetir, nós queremos Jesus perto de nós, mas não queremos que Jesus transforme as nossas mentes e nossos corações. Não queira ser igual a Judas, irmãos. Jesus perto de nós é uma maravilha. Eu não quero que ele saia do meu lado. Mas, acima de Jesus estar do meu lado, eu quero é que ele me transforme por inteiro. Transforme minha mente, meu coração, minha família. Vai doer? Vai doer. Mas é uma dor que é boa. Tem um ditado que diz assim, é até um filme, sem dor, sem ganho. Se não dói, não tem ganho. Aí o bispo sempre fala aqui da musculação, né? Quando a gente força o bíceps lá, e a gente começa a malhar, daqui uns 30 dias, 40 dias, a gente já vê um volume, um crescimento. Por quê? Doeu no início, não doeu? Mas depois, cresceu. O evangelho é a mesma coisa, irmão. Dói no início, dói no meio, dói no fim. Mas nessa dor, gera crescimento. Gera aprendizado. Gera experiência. E principalmente, gera exemplos. Toda árvore que é boa precisa gerar frutos. E normalmente quando o fruto é bom, essa árvore vai tomar muita pedrada, vão querer pessoas que vão querer o seu fruto. Mas não briga não, irmão, você foi gerado para gerar frutos mesmo. Uns vão vir dar pedrada, outros vão vir tirar na mansidão. Mas faz parte. O importante é você dar frutos, e esses frutos sejam frutos regados pela mão do Todo-Poderoso. Que não sejam frutos pecos, que não sejam frutos podres, mas sejam frutos não só de boa aparência, mas sejam frutos saborosos, para quando a pessoa diz assim, essa fruta só pode ter sido Jesus que plantou. Seja a fruta, irmão, que Jesus plantou. Mas precisamos, mudar nossas mentes. Já estou chegando ao final. Raabe. Nós sabemos que Raabe foi uma meretriz, uma prostituta. Só que aí em Josué 2 vai dizer que Josué ele manda os espias vigiar a terra de Jericó. E aí os espias vai. Chega lá, Raabe toma conhecimento. Os soldados de Jericó, o rei de Jericó toma conhecimento. E aí eles mandam matar aqueles espias. E Raabe ela vai e esconde os 2 espias. Raabe naquele momento ela teve uma mudança de mente. Ela foi transformada naquele momento. Porque ela poderia entregar os 2 espias, sim ou não? Ela não tinha nenhuma aliança com eles mesmo. Só que ela sabia que aqueles espias eram os espias do Deus Todo-Poderoso, porque ela ouviu falar o que Deus tinha feito no Egito, no Mar Vermelho. Ela somente ouviu falar e ela temeu. Ela falou, oxe, esse aqui são servos dos Deus, o Deus Altíssimo, que livrou o povo da escravidão. Aí
conjecturando, não está na Bíblia isso, mas eu fico imaginando. Eu acho que Raabe pensou assim: se Deus fez aquilo com aquele povo e livrou ele da escravidão do Egito, por que Deus não vai me livrar dessa escravidão também? Aí Raabe tem uma mudança de pensamento. Ela esconde os espias, e aí os soldados vão embora, e aí ela faz uma aliança com os soldados. Ó, por favor, eu lhe escondi. E o soldado: não, por amor como você fez, se você não nos entregar, a gente não mata ninguém. Só tem uma coisa: coloca um cordão de escarlate aí, pelo mesmo cordão que nós estamos descendo para ir embora. É esse cordão que fará a gente ver que é sua casa e nada vai acontecer com você. Agora, se tiver gente fora, aí a culpa não está sobre nós. Mas se tiver gente dentro da casa, não se preocupe, nada vai acontecer. Aí o que acontece? Israel vai, invade Jericó, destrói tudo. Qual é a casa que ficou de pé? Raabe. Mas aonde eu quero chegar? Raabe, ela se posicionou, ela teve uma mudança de mente naquele momento. Ela decidiu deixar tudo aquilo que ela aprendeu para trás para viver uma nova experiência de vida. Raabe é um exemplo de fé tão grande. E Deus honrou Raabe. Sabe por quê? Porque foi Raabe que deu uma linhagem até chegar a Jesus. Que mudança de mente. Uma mulher que era meretriz, agora é uma mulher que é da descendência, que deu descendência a Jesus. Mas Raabe era uma prostituta. Irmãos, Deus faz coisas que o homem duvida, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder e que nós opera. E que opera esse poder se chama Espírito Santo de Deus. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A gente precisa cada dia mudar nossas mentes. E nunca duvidar que Deus ele é poderoso. Eu não sei o que é que você precisa neste dia, não sei o que é que você precisa durante sua semana, durante o mês, durante o ano, ou algo que você ainda almeja conseguir. Mas eu sei que Deus ele é poderoso. E se você mudar a sua mente, crendo que você já recebeu, pode esperar, irmãos. Pode não ser da forma que você quer, mas algo Deus vai fazer daquilo que você pediu. Você pode até não receber, mas lá na frente Deus vai lhe dar algo muito melhor. E para encerrar, Pedro, a gente conhece a história de Pedro, é aquele que negou Jesus por 3 vezes. E Pedro ele vai, fica com amargura no coração, porque o mestre tinha falado que antes que o galo cantasse 4 vezes, ele negaria 3 vezes. E aí Pedro, ele está amargurado, está triste, porque aquilo que o mestre falou, aconteceu. Pedro negou Jesus. Só que, um pouco mais lá na frente, quando Jesus já é ressurreto, João capítulo 21, do 15 ao 17, a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas espera aí, foi o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes. Agora Jesus está fazendo uma metanoia, agora Jesus está transformando a mente de Pedro. A pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus está fazendo aquilo ali com Pedro para dizer: Pedro, você foi conhecido por me negar, mas eu quero que você seja muito mais conhecido por me amar. Jesus foi o melhor coach para Pedro ali. Jesus deu um start em Pedro. Bora, Pedro. As pessoas vão lhe conhecer por você ter me negado, Pedro. Mas você vai ser muito mais conhecido por aquele que me amou. Foi a mudança na vida de Pedro, a mudança de mentalidade de Pedro. Pedro triste, Pedro choroso,
Jesus fala: Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. E Pedro respondeu por 3 vezes: sim, Senhor, te amo. Foi a chave que precisava para Pedro ser transformado. A mente. Jesus entrou na mente e no coração de Pedro. E ali Pedro estava pronto para cumprir a missão dele. E qual era a missão de Pedro? Somente pregar o evangelho? Não. A nossa missão vai além de pregar o evangelho. E é uma missão poderosa. Pedro pregou o evangelho e Pedro principalmente restaurou famílias que estavam destruídas através da palavra, através do seu amor a Cristo. Você foi levantado para restaurar famílias também, através de mudança de mente e de coração. Não retém aquilo que Jesus fez na sua família ou vai fazer na sua família. Deus, ele quer te levar além. Assim como Pedro foi além. Eu não sei se você negou Jesus há um tempo atrás, mas hoje Jesus está dizendo: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Jesus está dando start na nossa mente, no nosso coração. Se você se sentir incapaz, Deus está dizendo: em mim você é mais do que vencedor. Porque a gente tem mania de dizer: Senhor, eu não posso, eu sou fraco, eu sou incapaz. Realmente, pelas forças dos nossos braços nós não podemos nada. Mas sabe quem que vai na sua frente? É aquele que te chamou para uma grande obra. E se ele te chamou, jamais diga que você é fraco. Porque em Cristo, a Bíblia vai dizer: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Você é um forte. Você é um valente do Senhor. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, para a sua família. E grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida e da vida de sua família. Amém?